Fala Vascão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, né, rapaziada, trazer aí as últimas notícias para você e temos muitas novidades. Vamos falar aí sobre Martim Benítez, que está de saída do Vasco da Gama. Vamos explicar aí a negociação com o São Paulo, que envolve dinheiro e também jogadores por empréstimo, uma boa negociação aí que pode rolar caso realmente ela venha a ser concretizada, e vamos explicar. Falar também sobre o Zeca, que está praticamente fechado com o Vasco da Gama, mais um reforço aí em São Januário, chegando hoje já para assinar contrato com o Gigante da Colina. Vamos falar aí sobre Iago Pikachu, Gustavo Torres, outras diversas novidades e mais uma dívida aí com relação à justiça, né? Ou paga ou aí as contas do Vasco da Gama serão penhoradas. Iremos trazer aí tudo que está rolando dentro do Vasco da Gama. Então, torcedor, se você quer ficar por dentro sobre tudo que acontece no nosso clube do coração, fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes, rapidinho, eu só quero dar um aviso para vocês. Não sei se vocês já perceberam, mas aqui embaixo, né, na barra aí do vídeo, tem uma novidade para você, torcedor. Agora separamos os nossos vídeos em capítulos, ou seja, cada parte do vídeo está marcada. Tem aqui no vídeo a parte que eu já falo sobre o Zeca, tem onde eu falo sobre a saída do Benítez. E caso você não queira, né, acompanhar todo o vídeo por inteiro e queira saber só de algumas partes, você já pode pular aí para facilitar o modo como você assiste o nosso canal, também para dar uma agilidade, né, na maneira que você vê as notícias do Vasco. Caso você entrou aqui querendo saber só sobre a contratação do Zeca, é só você puxar a barrinha aí e dar uma assistida, como eu sempre falo e volto a repetir, levando o melhor conteúdo para você, para que, é claro, você se sinta bem e tenha todas as notícias do Vasco em última mão aqui no canal do Gigante. Então, se você curtiu dessa nova ideia, deixe seu like, deixe seu comentário para a gente ter noção aí de como tá o nosso canal. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama, que é o principal do nosso vídeo. Eu vou começar, antes de falar sobre o Benítez, sobre o Zeca, falar sobre Gustavo Torres, por incrível que pareça, né? Ele aí já selou a sua rescisão com o Vasco da Gama, ele que chegou aí no meio do ano passado, com ainda a diretoria do Alexandre Campelo, uma contratação horrorosa feita por essa essa antiga, né, diretoria. Eu falo atual porque muitos membros ainda daquela diretoria estão nessa de hoje, né? Porém, vamos seguir, né? O Gustavo Torres, um jogador que chegou com status aí de queria fazer um bom trabalho, porém muito pelo contrário, decepcionou o torcedor vascaíno e o salário dele era altíssimo. Para vocês terem noção, o salário do Gustavo Torres era de R$200 mil, algo que girava em torno disso daí. E o contrato dele iria até o final desse ano, né? Realmente por empréstimo. E essa diretoria conseguiu ali rescindir. E para vocês terem noção, a rescisão do Gustavo Torres tá rendendo, né, praticamente um prejuízo, iria render de R$2 milhões. Então com essa rescisão é mais R$2 que pelo menos permanecem no Vasco e não vão parar na mão de um jogador muito fraco aí, pelo menos para o nosso Gigante da Colina. Então uma excelente atitude. O Vasco devia um dinheiro aí referente a salários atrasados, FGTS, 13º, parcelou essa dívida em 10 vezes e irá, né, pagar aos poucos ao Gustavo Torres, mas oficialmente não é mais jogador do Gigante da Colina. E com relação ao Iago Pikachu, que é também uma dúvida aí de muitos vascaínos, praticamente selou também a sua rescisão com o clube, não se apresentou com o elenco ontem, né? E aí temos notícias do próprio empresário que clubes como Fortaleza, Sport, Ceará e Bahia estão aí de olho no jogador. Notícia confirmada pelo próprio empresário do atleta, ou seja, muito difícil que o Iago Pikachu permaneça aí vestindo a camisa do Vasco nessa próxima temporada. Até o momento nenhuma negociação fechada, também nenhuma proposta feita, somente aquele início, né, realmente de negociações, aquelas sondagens, porém o Iago Pikachu já está no radar aí dessas equipes. E vamos agora falar do Zeca, né, rapaziada? Finalmente uma notícia boa, depois de tantas ruins. Eu já falei, volto a repetir, não concordo com essa atual diretoria, sou oposição dessa atual diretoria, não gostaria de vê-los no poder. Acho que tudo que aconteceu aí nesse processo eleitoral foi uma vergonha para o Vasco e foi definitivamente um golpe para nós torcedores vascaínos, mas eu também tenho que assumir quando um bom trabalho é feito, e a contratação do Zeca, na minha opinião, foi uma excelente contratação.
O lateral esquerdo aí de 26 anos apenas, foi campeão com a seleção olímpica aqui em 2016 no Rio de Janeiro, se destacou muito quando jogava no Santos, né? Foi transferido ao Internacional, onde também teve ótimas atuações. No Bahia, infelizmente, não rendeu e hoje ele rescindiu com o Internacional, um contrato que iria até 2022 foi aí antecipado, né? E tá livre no mercado. Temos notícias que ele viaja hoje ao Rio de Janeiro ainda para assinar e ser jogador em definitivo do Vasco, com contrato até o final desse ano, porém ele pode ser prolongado se as metas forem batidas, que aí o Vasco, a partir de agora, com relação a contrato de jogadores, só vai trabalhar com isso. Vai botar ali um teto salarial baixo, porém se as metas forem sendo batidas, se o jogador tiver um bom desenvolvimento dentro de campo, aí vai aumentar o tempo de contrato, vai aumentar o salário do jogador, e sem dúvida nenhuma é uma excelente também atitude que tem que ser feita sim por essa atual diretoria, porque trazer jogadores ruins com salário alto não vai adiantar de nada ter uma lista de 8 dispensados e ficar sempre nessa, né? Mas uma excelente contratação, Zeca. O lateral esquerdo é o lateral direito de origem, ele é destro, porém ele joga muito bem com a canhota, então acabou caindo para a esquerda, ele gosta de jogar lá. E depois de muito tempo de laterais esquerdos horríveis, como Danilo Barcelos, Henrique, eu acredito que o último bom lateral esquerdo foi o Ramon, mas também se lesionou e passou pouco tempo no lateral esquerdo do nosso clube. Teremos o lateral esquerdo de qualidade, que é o Zeca, e o Riquelme ali na reserva, um jogador novo de apenas 17 anos, né? Uma grande promessa que infelizmente está machucado, mas vai ser também uma reserva de excelente qualidade. Então depois de muito tempo teremos uma lateral esquerda boa no nosso gigante da colina. E vamos falar agora com relação a Martim Benítez e a saída do jogador, né? São Paulo aí já está com praticamente acordo fechado, pelo menos com o empresário, o agente do jogador e o Independente. Ali a proposta feita, a negociação rola da seguinte maneira: o São Paulo vai pegar o jogador do Vasco, vai ficar com ele por empréstimo até o final desse ano, e caso o São Paulo queira, irá comprar o jogador em definitivo nos mesmos moldes do Vasco aí do ano passado, no mesmo valor, tudo direitinho. Porém, algo que ainda esbarra, né, aí nessa negociação é o próprio Vasco. O Independente já deu ok, o Benítez já deu ok, só falta o Vasco dar o seu ok para que isso aconteça, porque o Benítez tem ali um empréstimo até o meio desse ano. O Vasco pede o seguinte: 2 jogadores, sendo eles aí o Paulinho Boia e também pede o Shailon. 2 jogadores ali realmente bons, jovens. O Shailon, que veio do Goiás, teve um excelente destaque na última temporada jogando pela equipe do Goiás, já que estava emprestado, e o Vasco pede esses 2 jogadores, e além disso também para que o São Paulo pague ali o valor de $500 mil ali, que é a multa, né, o dinheiro que o Independente cobrou para que o Benítez permanecesse aí nesses 6 meses que veio a jogar no Vasco da Gama. O São Paulo aí, segundo notícias, apenas aceita uma das opções, ou o pagamento da multa ou os jogadores por empréstimo, as duas muito difícil que aconteça, mas o Vasco pede isso e tá rolando negociações, porém provável que mesmo sendo difícil, seja assim ali os 2 jogadores por empréstimo, tanto o Shailon como o Paulinho Boia, e também os $500 mil, os $500 mil, ali que o São Paulo irá pagar ao Independente diretamente, fazendo com que o Vasco não deva nada ao clube argentino. Uma excelente negociação também. O Benítez infelizmente não rendeu o que era esperado, pelo menos no final dessa temporada, na reta final do Campeonato Brasileiro, e por incrível que pareça, o Shailon e o Paulinho Boia, 2 jogadores novos, foram destaques aí tanto do São Paulo quanto do Goiás nessa última temporada, e se realmente vier reforçar a equipe, é uma grande contratação por empréstimo, mas que pode reforçar o elenco nesse Campeonato Brasileiro da segunda divisão, né? Que definitivamente são jogadores que se destacaram na Série A, muito provavelmente que também na Série B irão ter ali um grande destaque, e ainda mais o Vasco, que é uma grande vitrine, seria até bom mesmo para os jogadores virem no Vasco, ganhar o espaço e quem sabe aí o Vasco permanecer com jogadores para 2022, mas é sim uma grande negociação, mas muito provável que ela seja fechada e o Benítez não permaneça no Vasco aí nessa próxima temporada. E para finalizar o vídeo, infelizmente mais uma dívida aí com problemas, né, dentro do Vasco, e até mesmo com chance de penhora ao Gigante da Colina. E essa dívida aí começa lá em 2013, ela aí veio da época que o Dedé foi negociado ao Cruzeiro, né? O Vasco ganhou um dinheiro com relação a isso e era para pagar algo em torno de R$150 mil a agência que envolveu ali essa negociação entre Vasco e Cruzeiro. O Vasco naquela época não pagou, a Justiça também entrou no meio, porém nada aconteceu, e agora essa dívida volta a bater na porta com mais de 100% de juros. Aí ela gira hoje em dia em torno de R$350 mil.
Muitas pessoas realmente vão falar que é pouco dinheiro, mas para a situação atual do Vasco da Gama, 350 mil reais é dinheiro sim, é um salário pago, é os funcionários que estão sem receber que podem ser pagos, e aí, segundo notícias, a Justiça entrou ali contra o Vasco pedindo para que esse valor seja pago até 14 dias e caso ele não seja pago, ali penhoras irão ser feitas na conta do Gigante da Colina, o que iria atrasar esse processo aí de reconstrução financeira segundo essa atual gestão. Infelizmente, né, é claro, a gente tem que sim criticar, por incrível que pareça, apesar da boa contratação do Zeca, apesar dessa boa negociação com o Benítez, acredito que nesse momento já era para ir os investimentos que, segundo a gestão, lá no processo político, eles falaram que iriam ter caso sentasse na cadeira do Vasco e até agora não apareceu, é sim muito complicado. Era para o Vasco já ter um dinheiro injetado, ali pelo menos uns 80 milhões, era para chegar no clube, porém até o momento nada aconteceu, ou seja, mais uma blasfêmia, mais uma bravata dessa atual direção, que infelizmente chateia muito torcedor vascaíno, porque realmente chegar para gerir o Vasco sem nenhuma condição, sem nenhum dinheiro no bolso, vai ficar muito difícil aí de tentar equilibrar o Vasco financeiramente nesses próximos 3 anos, mas é aguardar mais uma dívida batendo na porta e veremos o que será feito com a gestão do Jorge Salgado. Aguardar também o desenrolar na Justiça, poderemos ter novidades com relação a isso aí também nos próximos dias. Ontem houve uma movimentação no TJRJ e na próxima semana tem o julgamento aí dia 18 de março, decidindo com relação à ação feita pelo Levenciano e pelo Roberto Monteiro. Uma possível reviravolta pode sim acontecer pela frente. Mas rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos vascaínos possam ter acesso ao nosso conteúdo. Muitas pessoas perguntam por que você coloca as frases no plural se você está sozinho no canal, porque é nosso, porque o canal não é meu, o canal é meu, é seu, é do torcedor vascaíno, então tudo é nosso, rapaziada. Então, compartilhe esse vídeo se você curtiu esse novo modo de vídeo dividindo em capítulos também. Deixa aí no comentário para eu saber a sua opinião. Muito obrigado, vamos que vamos, como eu sempre falo, é claro, saudações vascaínas.